A paz do Senhor, meus irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Eu decidi fazer essa série de vídeos de um discipulado que nós tínhamos aqui preparado para as pessoas que aceitarem a Jesus. Eu vejo que durante as nossas transmissões, durante os nossos cultos online, muitas pessoas decidem seguir a Cristo. Elas expressam ali nos comentários que estão entregando a sua vida a Jesus. E depois dessa decisão, muitas dessas pessoas não sabem o que fazer. Talvez a maioria delas não sabe o que fazer. Eu sei que o correto é que a pessoa procure uma igreja e seja orientado ali em como seguir a palavra de Deus. Mas nesse tempo de pandemia, muitas igrejas não estão abrindo as suas portas, e com razão, para evitar a contaminação. Por isso, eu decidi fazer essa série de estudos bíblicos para orientar essas pessoas nos primeiros passos da fé cristã. Aquelas pessoas que tomaram uma decisão em Cristo. Aquela pessoa que diz assim: pastor, eu aceitei Jesus. O que eu faço agora? Então, esses estudos que eu vou ministrar aqui, são algumas lições, são 14 lições no total, eles dão a você um panorama do que é a fé em Cristo. Amém? Então é isso. E essa é a primeira lição desse discipulado, então, onde eu vou falar a respeito da palavra de Deus, que é a Bíblia. O título da mensagem, o título desse estudo é A Bíblia, a infalível palavra de Deus. Então, antes de entrar no estudo, eu queria recomendar que você que aceitou a Jesus, ou você que é cristão, mesmo que está recebendo as mensagens todos os dias, você que tem um contato com a palavra de Deus pela internet, pelo celular, eu gostaria de recomendar que você adquirisse uma Bíblia. Tem Bíblia de várias formas, com letras de vários tamanhos. Eu gosto muito dessa aqui, Nova Versão Internacional. Eu uso bastante essa aqui para estudo também, a Mensagem. Mas tem várias outras Bíblias. O que eu quero dizer é que você deve ter uma Bíblia. Ah, pastor, eu tenho a Bíblia no celular. Amém, eu também tenho. Mas quando você tem ela em mãos, é diferente. É diferente. Você pode aqui fazer anotações, você pode destacar versículos na sua Bíblia. Então, eu recomendo que aqueles que estão querendo caminhar e se aprofundar mais na fé cristã, caminhar com Jesus, precisam ter uma Bíblia. A Bíblia sempre foi a marca do cristão. E é importante que você tenha uma Bíblia aí. A maioria das pessoas tem a Bíblia como um amuleto, Não, eu vou deixar a Bíblia aberta aqui no Salmo 23, porque aí nada vai me faltar. Ou eu vou deixar ela aberta aqui no Salmo 91, porque isso vai afastar o mal da minha casa. A Bíblia não é um amuleto. Eu quero falar um pouquinho aqui do que representa a Bíblia para o povo de Deus, tá? Então, começando aqui, olha, eu fiz algumas anotações. O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação da verdade à humanidade. É Deus se revelando por meio da sua palavra, e nós, cristãos, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, podemos definir que ela é a revelação da verdade à humanidade. Ela nos mostra a realidade do pecado, ela nos mostra o plano de Deus para salvar o homem e a vontade plena que ele tem para a nossa vida.
A Bíblia não é um livro qualquer. Existem muitos livros, existem bons livros. Eu amo livros, eu sou um leitor assíduo de livros. Mas a Bíblia é o livro dos livros. É diferente, porque só na Bíblia você encontra tudo o que Deus fez para nos dar salvação e vida eterna. A Bíblia é um livro que revela a vontade de Deus para a humanidade. E a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Através da Bíblia, você vai saber qual é a vontade de Jesus para a sua vida. Agora que você tomou essa decisão de seguir a Ele, de tê-lo como Salvador e tê-lo como Senhor. Por isso que a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. Amém? Então é importante que você entenda esse conceito da Bíblia e tenha ela como a revelação da Palavra de Deus para a sua vida. A segunda coisa que eu quero mencionar aqui, nesse estudo, é quem é o autor da Bíblia? Pastor, quem escreveu a Bíblia? Deus é o autor da Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 32, no versículo 4, está escrito assim: Ele, falando de Deus, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Portanto, partindo dessa verdade descrita aqui em Deuteronômio capítulo 32, verso 4, de que Deus é a rocha e a obra dele é perfeita e os caminhos dele são justos, Deus é verdade, nós podemos dizer que a Bíblia é a verdade, uma vez que Deus é essa verdade, não existe contradição na palavra dele, ela é digna de toda a confiança. Salmos capítulo 19, verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos capítulo 19, verso 9 diz: o temor do Senhor, a reverência a Deus, o temor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Quem escreveu a Bíblia, pastor? Os escritores da Bíblia, embora em culturas diferentes, em idiomas diferentes, em lugares e épocas também diferentes, foram homens inspirados por Deus que a escreveram sem nenhuma contradição. Quem escreveu a Bíblia? Vários homens, vários autores escreveram a Bíblia, todos eles inspirados e direcionados por Deus. Deus supervisionou os escritores da Bíblia de forma que eles escreveram aquilo que eles tinham em mente, mas o que eles tinham em mente quando escreveram era algo que foi revelado e inspirado por Deus, através do Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia, guarde esse versículo, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Outro texto que nós precisamos ressaltar aqui, nesse primeiro estudo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura, toda a Bíblia, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
Eu traduzi essa palavra redarguir aqui, porque tem umas palavras na Bíblia que a gente precisa procurar o dicionário, né? O que é redarguir? Tem uma outra versão de 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 ao 17, que diz assim, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, a correção e para a instrução na justiça. Então, voltando aqui, essa palavra aqui, redarguir, é repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quem escreveu a Bíblia, portanto? Homens aqui na terra, como eu e você, mas inspirados por Deus, divinamente inspirados. Outra pergunta aqui, dentro desse estudo. Qual é o tema central da Bíblia? Você já viu quando você lê um livro, aí você tem que fazer um resumo do livro? Você lê um livro aí de 300 páginas, você tem que fazer um resumo de uma lauda, né? Uma página. Qual o tema central do livro? O que esse livro descreve? Se nós fôssemos falar isso a respeito da Bíblia, nós poderíamos dizer que o tema central da Bíblia é Cristo. O tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus. Em toda a Bíblia, nós podemos encontrar Jesus. De uma maneira ou de outra, de uma forma direta ou indireta, em um sentido literal ou em um sentido figurado. Ao longo da Bíblia, Deus revela o seu plano para salvar a humanidade. Então, um resumo básico da Bíblia seria assim, olha, a criação do mundo, a corrupção do mundo e a redenção do mundo. Cristo, como Salvador da humanidade, está no centro das Escrituras. O próprio Jesus falou isso em João capítulo 5, no versículo 39, ele disse assim, examinais as Escrituras. Ó Jesus falando, leiam a Bíblia, examinem as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque vocês acreditam que ela contém a vida eterna. E são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam de mim, Jesus está falando isso. Elas falam a respeito de mim. Amém? Outra coisa, outro versículo, né, que fala a respeito disso, Lucas, capítulo 24, no versículo 26 e 27. Jesus disse assim, olha, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, começando lá por Moisés, desde o Gênesis, e Jesus disse, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O apóstolo Paulo também falou a respeito de Cristo, em Gálatas capítulo 1, verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Aqui eu só citei um, mas o apóstolo Paulo falou de Jesus em vários textos, em várias passagens. Outra coisa que é importante sabermos a respeito da Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia revela o que é certo e o que é errado. As respostas estão na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de ensinar a verdade ao povo de Israel. Ezequiel capítulo 44, versículo 23, está escrito assim, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Um dos grandes dilemas hoje na humanidade é sabermos o que é certo e o que é errado. A todo momento nós precisamos fazer uma escolha, tomar uma decisão.
Será que isso está certo? Será que isso aqui é errado? Onde que eu vou encontrar essas respostas? Na palavra de Deus. Às vezes, tem situações que não vão estar descritas literalmente na palavra, mas os princípios de Deus vão dar a você a direção correta. Amém, irmão? Os princípios contidos na palavra nos mostram o que é certo e o que é errado. Qual é o caminho de vida e qual é o caminho de morte. E Deus, Ele quer de nós sempre a santidade. Em vários momentos nas Escrituras nós vemos isso. Eu quero mencionar apenas um aqui, 1 Pedro capítulo 1, no verso 16, que diz assim: sede santos porque eu sou santo. Então, quando Deus nos revela a vontade dele aqui na palavra, quando ele nos ensina o que é certo e o que é errado, é porque ele quer que nós sigamos o que está escrito aqui. Por isso que é importante, se você é novo na fé, ou se você não tem ainda um conhecimento das Escrituras, ah, pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Por isso que é importante ter alguém que ensine, ter alguém que ministre na sua vida. Eu não estou falando que tem que ser eu, de repente tem alguém aí próximo aí a você, na sua igreja, alguém que tenha uma fé madura, que já tenha um tempo de caminhada com Jesus. Essa pessoa vai poder te ajudar a entender as Escrituras. E eu estou aqui tentando fazer isso, através desse curso, né, vamos chamar assim, de discipulado. Salmos capítulo 119, verso 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como é que eu ando no caminho de Deus? Observe esse caminho de acordo com a palavra, conforme a palavra. Toda decisão que eu for tomar, toda escolha que eu for fazer, eu vou para a palavra. Ah, eu orei, Deus não me falou nada. Mas o que a palavra diz? A palavra de Deus, ela vai trazer respostas que você está buscando. Salmo 119 é um salmo também, é o maior salmo que tem, e ele fala muito da palavra de Deus. E uma das coisas que ele diz no verso 11, que é importante eu ler aqui, é o seguinte: o salmista escreveu assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse esconder aqui é no sentido de guardar, de reter. Sabe, quando você tem algo muito precioso que você guarda lá, escondidinho lá naquela gaveta onde ninguém vai mexer. A palavra de Deus, ela é preciosa. Ela tem que ser para nós essa preciosidade e devemos escondê-la no nosso coração, porque assim nós vamos conseguir nos afastar do pecado. É importante falar também sobre a estrutura da Bíblia. A Bíblia, ela se divide em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, significa pacto. O Antigo Testamento, a antiga aliança, foi celebrada entre Deus e o povo de Israel. O Novo Testamento, ou a nova aliança, foi celebrada entre Deus e a sua igreja, através do sangue de Jesus. O Antigo Testamento trata da promessa de enviar o Salvador, o Messias, ao mundo através de Israel. O Novo Testamento fala do cumprimento dessa promessa. O Evangelho de Mateus já começa narrando a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, e depois fala da sua vida, os seus milagres, os seus ensinamentos. Em outras palavras, no Antigo Testamento, o Messias virá. No Novo Testamento, o Messias já veio. Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, ele nos deixou uma promessa de que iria voltar a qualquer momento para levar para si aqueles que viverem na terra segundo a sua palavra.
Continuando aqui. Por que devemos ler a Bíblia? Pastor, tem tanta coisa interessante que eu gosto de ler jornal, eu gosto de ler livro. Por que eu devo ler a Bíblia? Como eu disse, ela é a palavra viva de Deus. Deus usa a sua palavra para falar conosco. Quando nós lemos a Bíblia com reverência e com humildade. Tem pessoas que leem a Bíblia, mas não leem com humildade, a leem com soberba. E tomam para si somente aquilo que é conveniente. Nós gostamos muito de promessas, né? Gostamos muito de promessas. Tem pessoas que têm até aquelas caixinhas de promessa, não tem? A pessoa tem uma caixinha de promessa. E aí todo dia vai lá e tira um bilhetinho daquele, aí tá lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia, é uma promessa. Só que a Bíblia, ela não é só promessa, não. Ela tem orientações, ela tem mandamentos, ela nos dá responsabilidades. E tudo isso nós precisamos considerar. Provérbios capítulo 6, verso 22 diz assim, olha, quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Amém? Outro texto que eu quero deixar para você, espero que você possa rever esse vídeo com calma, anotar esses textos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tem vezes que eu leio a Bíblia e dá a impressão de que aquele versículo saltou da Bíblia e foi até o meu coração. De tão forte que aquela palavra foi. Eu não sei se você já percebeu isso. Quando você lê um versículo aqui, parece que aquele negócio foi Deus falando diretamente com você. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o alimento para a nossa alma. Às vezes nós estamos abatidos, nós estamos com uma insatisfação dentro de nós e não sabemos como preencher. E aí nós tentamos preencher com tantas coisas. Muitas pessoas querem preencher com os vícios, querem preencher com um filme, com um passeio. Tem pessoas que começam a comprar impulsivamente. Mas o verdadeiro alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 4, verso 4, diz assim, olha, e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus respondendo para o diabo, que o diabo queria alimentá-lo ali, né? Mas Jesus está dizendo assim, olha, alimento de você eu não recebo. Porque o que verdadeiramente alimenta a minha alma é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. O mundo tem oferecido várias maneiras de nós saciarmos a nossa fome e a nossa sede. Mas o que verdadeiramente vai preencher a nossa vida é a presença de Deus. E a presença de Deus nós buscamos através da palavra dele. Amém? Em nome de Jesus. João capítulo 6, verso 63 diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que Jesus disse aos seus discípulos e que estão registradas aqui para nós, elas são Espírito e vida. Elas produzem vida dentro de nós. Outra coisa, a palavra de Deus nos proporciona conforto e paz. Romanos capítulo 15, versículos 4 e 5 diz assim, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ela traz consolo, ela traz conforto, ela traz paz, ela nos alivia o fardo. A palavra de Deus, ela tem essas características. Salmos capítulo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Tem pessoas que pensam, sabe o quê? Que os mandamentos de Deus são um castigo de Deus para o homem. Tem gente que pensa assim, não, Deus ficou irado com o homem e aí mandou que Moisés escrevesse os 10 mandamentos como forma de punição, de castigo. Não, está escrito aqui, olha, os preceitos de Deus, do Senhor, são retos e alegram o coração. Você não tem ideia do que é andar em obediência a Deus segundo a palavra dele. Isso vai trazer alegria ao seu coração. Não vai ser um fardo, não vai ser um martírio seguir a Deus, seguir a palavra de Deus. Amém? Você que entregou sua vida a Jesus ou que está fazendo isso nesse momento, você vai ver que Deus nos coloca dentro de nós uma alegria que é incondicional quando nós andamos na presença dele, quando nós buscamos a ele na palavra. Provérbios capítulo 6, verso 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. A palavra de Deus também é a nossa arma de ataque e de defesa contra Satanás. Em Efésios capítulo 6, no versículo 17, o apóstolo Paulo fala sobre uma armadura que nós devemos tomar para combater no mundo espiritual contra os principados e as potestades. E uma das principais armas contidas nessa armadura, que fazem parte dessa armadura, está no verso 17. Efésios capítulo 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela proporciona o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, são muitos versículos. Você quer crescer com Jesus, caminhar com Jesus, aprender tudo aquilo que ele tem para te ensinar, é importante reter, né, esses versículos, esses ensinamentos contidos na palavra. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 1 Pedro capítulo 2, verso 2 e 3 diz assim, olha, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, o leite genuíno, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. Olha, você que já entendeu que Deus é bom, que Deus é melhor para a sua vida, deseje igual uma criança, deseje a palavra de Deus para a sua vida. Assim como uma criança deseja o leite, assim como o recém-nascido quer o seio da mãe, deseje para a sua vida a palavra de Deus, a palavra genuína, não falsificada, mas a palavra genuína. A Bíblia é quem nos capacita a falar a verdade. Ela é quem nos capacita a falar a verdade, a andar na verdade. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, está escrito, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre.
Aí a seguir no estudo aqui vem algumas orientações de como nós podemos identificar, né, textos aqui. Não vai caber tudo nesse vídeo aqui, né, mas eu quero lembrar a você que toda a Bíblia tem um índice. Toda a Bíblia, no comecinho aqui, tem um índice. Às vezes o pregador fala assim, abra sua Bíblia no livro de Sofonias. Aí você, meu Deus, onde é que está Sofonias? Eu nem sabia que tinha esse negócio na Bíblia. Vai no índice, irmão. Vai no índice aqui, ó. Sofonias aqui nessa Bíblia está na página 871. Você não é obrigado a memorizar onde que está cada livro, depois de quê, antes de quê, não. Tem pessoas que têm essa facilidade, mas isso não é algo que a pessoa deva se gabar disso, não. Porque tem pessoas que não têm essa facilidade. Aí ele faz o quê? Vai no índice. E no índice tem tudo lá. Tá? Não fique constrangido se você não... Quando eu falo assim, abra sua Bíblia no livro de João. Você fala, meu Deus, onde que está João? Eu estou chegando agora aqui nessa igreja. Vai lá no índice. Vai lá no índice. Então, eu admiro quem memoriza onde estão os capítulos, quem memoriza versículos. Eu tenho uma dificuldade de memorizar versículos, eu confesso isso. Tudo que eu estou falando com vocês aqui está escrito aqui na minha frente, por isso que dá para falar dessa maneira. Mas se você não tem essa capacidade de memorizar, não é isso que vai impedir você de andar com Deus, de ser usado por Deus. Amém? E a última coisa aqui é sobre a aplicação da Bíblia. A Bíblia não é um livro de informação, ela é um livro de transformação. A partir do momento em que eu conheço a vontade de Deus, o que eu devo fazer? Aplicá-la na minha vida. A Bíblia não é um livro para acumular conhecimento, mas para que a nossa vida seja transformada através da sua aplicabilidade na nossa rotina diária, no nosso cotidiano, porque ela revela o caráter de Deus. Então, quando nós paramos para ler a Bíblia, numa leitura atenciosa, com disposição, com tempo, e decidimos obedecer aquilo que Deus está falando ali, isso vai proporcionar uma mudança radical no nosso caráter. Isso se chama santificação. Tem pessoas que acham que santificação é um passe de mágica, né? Pronto, virei santo. Não, é um processo diário, a partir do momento em que você vai conhecendo a Deus e a sua palavra. O importante é nós abrirmos o nosso coração e deixar que Deus ministre ao nosso coração. Amém? E quando lemos a Bíblia, perguntarmos a nós mesmos, tem alguma coisa nesse texto que eu devo obedecer ou que eu devo mudar na minha vida? Tem alguma coisa que eu devo seguir? Existe algum pecado que eu devo abandonar diante desse ensinamento que foi ministrado? Existe alguma promessa que se aplica a mim? Algumas perguntas você deve fazer. Não é só ler por ler. Tem gente que fala assim, eu já li a Bíblia toda. Amém, glória a Deus por isso. Mas o quanto ela transformou a sua vida? O quanto dessa leitura você colocou em prática na sua vida? Eu posso ler um versículo diariamente, mas se aquele versículo falar de uma forma profunda, se eu esconder ele verdadeiramente no meu coração, isso é o que vai fazer a diferença. Amém? Eu termino com uma frase aqui, de Thomas Watson, que diz assim, a Bíblia é uma mina de diamantes, um colar de pérolas, a espada do Espírito, um mapa pelo qual o cristão navega para a eternidade, o roteiro pelo qual anda todos os dias, o relógio pelo qual acerta sua vida e a balança com a qual pesa suas ações. Então, que você receba essa palavra aí em nome de Jesus e passe a levar a sério a Bíblia, que você certamente deve ter aí na sua casa. Se não tiver, adquira, porque ela pode mudar a sua vida, ela pode mudar o ambiente ao seu redor. Amém? Que Deus te abençoe e eu vou postar semanalmente um vídeo de discipulado,
dessas lições de discipulado para aqueles que aceitarem a Jesus. Então, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.